Estamos de volta com mais um tema para que todos nós possamos assim ter um bom entendimento. Eu sou o vereador Roberto Sabino, sempre me apresentando, já com o 8º mandato, 7 de vereador e 1 de deputado estadual. Mais uma vez, sou formado em Direito, sou dentista, tenho uma especialização em Segurança Pública e Inteligência Policial. E a gente estamos aqui com a intenção de levar o conhecimento para a juventude, para aqueles adultos que também ainda não se ligaram na política e muitas vezes não pesquisam, não querem saber, mas é importante a gente saber, porque política, a gente nascemos e vamos viver as nossas vidas até e morremos e a política continua. Porque política é a arte, é a ciência, é a arte de governar. Todos nós somos políticos, né? Na pior das hipóteses, qualquer pessoa administra nem que seja a sua vida. Administra mesmo, nem que seja a sua vida. Então, cada um escolhe como quer administrar a sua vida. É uma opção. Bem, então veja bem, o nosso tema hoje é falar sobre situação e oposição no nosso sistema brasileiro, que é democrático. Nós temos a democracia. No passado, antes de 1988, a gente viveu a ditadura, onde o governo era autoritário, mandava. E agora não. Com a democracia, a gente precisa compreender que tem o poder executivo e tem o poder legislativo. O legislativo para legislar, para fiscalizar, o executivo. E o executivo é o que pega a chave do cofre para ter o maior recurso para distribuir, devolver em benefício para a sociedade. Então, ele precisa de leis. O serviço público, para tudo tem que ter lei, tem que ter norma jurídica, exatamente, né? A gente chama aquilo quando não tem lei, não tem segurança jurídica. Então, veja bem, por que existe a situação e a oposição? Veja que no Brasil, na democracia, existe a pluralidade partidária. Tem vários partidos, tem N partidos. Então, veja bem, a questão é que a oposição sempre ela vai ser contrária à situação. Por quê? Um partido com um certo grupo político que quer tomar o poder. É interessante, a política é muito interessante você procurar entender. Então, existe a situação. O que é a situação? A situação é quem ganha, fica na situação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou falar de prefeito. Quando o prefeito ganha no município, ele precisa ter a governabilidade no nosso sistema da democracia. E o que é governabilidade? Eu vou dar um exemplo como o município de Manaus. Manaus tem 41 vereadores. E o prefeito, ele precisa ter a maioria dos vereadores para que haja governabilidade. E então, às vezes, o parlamentar, o vereador, ele obrigatoriamente precisa ser oposição. Mas por quê? Por que obrigatoriamente? Porque é o seguinte, existem partidos que as pessoas estão filiadas, que concorreram à eleição. O partido que não ganhou vai ficar na oposição, sempre contrário ao que ganhou, sempre é contrário às ações do que ganhou. Por quê? Porque o partido que perdeu quer mostrar os erros, quer falar tudo aquilo que não convém muitas vezes falar, mas fala tudo aquilo que não deveria até falar, mas fala o contrário. Exatamente, que é para enfraquecer quem está no poder, para que mais na frente eles venham ganhar o poder. A briga é pelo poder. Está explicado, né? Então, veja bem, imagina que o prefeito, se ele ganhar e ele não tem a maioria dos vereadores, então ele vai ter dificuldade de governar. Vai ter dificuldade de governar. Então precisa ter o prefeito a maioria. Por que a maioria? Porque o sistema é democrático e os projetos só é aprovado pela maioria. Na democracia é assim. Quem aprova é a maioria, a minoria sempre perde. Então, é por isso que tem oposição e situação. Por exemplo, o prefeito precisa ter numa Câmara, em 41 vereadores, ele precisa ter no mínimo 27 vereadores, 28.
vereadores, do número de 41. E o restante, de repente, é oposição. Por quê? Por que é oposição? Porque quem manda no parlamentar também é o político, ou seja, o partido, não é político, o partido, melhor dizendo. Então, todos nós que vivemos, estamos no poder, no mandato, existe um partido, que o partido, ele direciona as diretrizes. O partido diz, não, nós vamos fazer oposição. Aí o vereador que está nesse partido, obrigatoriamente, vai fazer oposição. Então, esse é o problema. Então, por isso que tem oposição e sempre vai ter a situação. Sempre assim, no sistema democrático nosso, brasileiro, que é presidencialista, né? É presidencialista por quê? Porque tem um presidente que manda muito, né? Para você entender. Então, veja bem, por isso que é importante você saber que, por exemplo, o prefeito, se ele não tiver a maioria, ele não vai poder aprovar os projetos bons que o prefeito coloca na Câmara para ser aprovado em benefício da população. Por quê? Porque a oposição sempre vai ser contra. É importante você entender, porque a oposição sempre é mais ouvida, as pessoas dão mais ouvido para a oposição, porque a oposição, o prefeito que está na situação, para a oposição, ele nunca vai fazer coisa boa, sempre vai fazer coisa ruim. Para a oposição é assim. Agora, quem está na situação precisa apoiar o prefeito, aprovando os melhores projetos para o prefeito, colocar em execução para beneficiar o seu município, o seu povo. Então tem que ser assim. Por isso que tem o legislativo, que tem que aprovar as leis, porque uma vez sendo lei, aí todos nós do município precisamos obedecer, porque é lei. Quem desobedece à lei pode ser punido, pode pagar multa, pode ser preso, tem tudo isso. Então, é lei, né? Então, é importante você saber que a oposição, normalmente o povão dá mais ouvido para a oposição, porque a oposição vai dizer, ele fez algo que não era para fazer, aí está metendo a mão, e está fazendo coisa que não tem nada a ver, e que tinha que fazer melhor, nunca faz coisas boas. A oposição não vai elogiar o prefeito porque quer derrubar, porque o mandato normalmente é de 4 anos e a oposição sempre, ela fiscaliza também, mas também a maioria da oposição exagera, entra no excesso, só enxerga aquilo que ele, só fala aquilo para derrubar, para difamar, para denegrir, dizer que está fazendo coisa errada. Muitas vezes o prefeito da situação não tem nenhum recurso, condições de fazer aquilo, mas a oposição não faz porque não quer, deveria fazer, mas é omisso, e tal, e assim. Fala muitas vezes sem ter prova também. Então, é preciso você entender que a política precisa ter a situação, porque o difícil é ajudar a fazer, porque ser oposição é muito mais fácil, Por quê? Só para falar, dizer que não presta, dizer que não fez, dizer que não está fazendo, dizer que não sabe fazer, diz que é incompetente e tudo mais e tal. Porque a oposição está na função de derrubar, a oposição quer ganhar o poder depois de 4 anos. Então é importante você saber dessas coisas, porque a política ela é muito complexa, mas é interessante, tá bom? Então, se você pesquisa e você busca esse conhecimento, o sistema brasileiro, que é democrático, né? Democracia, então sempre vai ser assim. O prefeito tem que ter a maioria para fazer o melhor pela sua cidade, porque se tiver a minoria, não vai conseguir, tá bom? Então esse tema fica por aqui, muitas vezes, para que você possa estar entendendo um pouquinho e não dê tanto ouvido só para a oposição. Procure pesquisar, saber por quê. Porque a situação, uma vez que, eu vou dar um exemplo aqui, quando o médico se forma, que pega o seu CRM, o dentista, ele jura que vai fazer cumprir as leis e que vai fazer cumprir aquilo que ele se propôs, se formou, o médico para cuidar das pessoas, levar saúde, o dentista para cuidar também da saúde das pessoas, né? Então ele jura que vai fazer. O parlamentar, quando assume também, ele faz o juramento, que ele ganhou para legislar, para fiscalizar, e ele tem que, por exemplo, muitas vezes até aprovar alguns projetos que é impopular, mas ele está na função de fazer, ele não pode fugir disso aí. Então, quando na situação
os parlamentares estão na situação do lado do executivo, do prefeito, né? Tem muitos projetos que às vezes é necessário fazer um reajuste, às vezes de uma taxa, às vezes do imposto, um reajuste, mas é necessário. Aí é algo que o parlamentar não gostaria de aprovar esse projeto, mas ele ganhou e está na função de fazer, ele não pode se omitir. Ele jurou de legislar, de estar na função de fazer. Aí para a oposição é muito fácil nesse momento, porque é contra tudo e contra todos, e aí a população precisa entender esse detalhe, que a oposição, ela é oposição porque também o partido que manda, e ele tem que obedecer e faz oposição porque o partido quer tomar o lugar, quer tomar o poder. Então fica claro esse tema assim. O próximo tema, já vou lhe chamar a atenção, a gente vai falar da situação de direita, esquerda, centro, porque hoje existe, sempre existiu, e é bom você entender. Você vai gostar desse tema, o próximo tema, tá bom? Se você gostou, se inscreva aí no canal, mande o seu comentário, tá bom? Então a gente espera por você e eu espero que eu esteja contribuindo para a nossa juventude, porque no Brasil não tem ninguém ensinando política para ninguém. Então é importante você saber, eu me disponho disso aqui sem problema nenhum para que eu possa estar contribuindo, dando minha parcela de contribuição, porque conhecimento liberta.